Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na aula de hoje, nossa aula de número 7 sobre os erros mais frequentes dos cervejeiros iniciantes, né? É uma sequência de vídeos aí que eu já estou na aula número 7. Você pode pegar aqui pela playlist a sequência toda desses vídeos, né? Então nós já falamos de todos esses assuntos anteriormente e hoje nós vamos falar sobre a fermentação. Se você está gostando desses vídeos, se você gosta dos meus vídeos, por favor, dê o seu joinha. E se você quer ser notificado para vídeos futuros, para sempre receber as nossas novidades, assine aí, né? Assine o sino de notificação do YouTube para você ter esse registro. E se você quiser conhecer os meus cursos, me ajudar aqui a manter o canal, conheça os meus cursos nos links bit.ly/fabricar ou curso de cerveja artesanal.net. O conteúdo é mesmo, só muda a forma de pagamento, ok? Então vamos lá, falando hoje sobre os principais erros de fermentação. Então, um dos erros mais comuns é a temperatura de inoculação da levedura muito acima do desejável, né? Os colegas acham que aquele resfriamento parcial que se consegue fazer com oscila de placas, oscila de contrafluxos, ou mesmo ali com oscila de imersão, parando ali por volta dos 30, 35 graus centígrados, é suficiente para você fazer a inoculação da levedura. E isso não é verdade, meus amigos. A maioria das leveduras não suportam essa temperatura. Elas vão gerar muitos defeitos na tua cerveja, principalmente álcool superior, por conta do estresse que você está submetendo ela nessa temperatura tão alta. Você não está matando a levedura, mas você está fazendo com que ela trabalhe de maneira extremamente estressada, produzindo vários defeitos na sua cerveja. Então, se você fez o resfriamento e não conseguiu chegar na temperatura ideal de inoculação, ali 18 graus, 20 graus, simplesmente não inocule a levedura, deixe seu mosto na sua geladeira esfriando aí de um dia para o outro e só no dia seguinte você faz a inoculação dessa levedura, beleza? O segundo erro se refere ao pitching rate adequado, né? Muita gente usa aquela regrinha, um saquinho dá para 20 litros de cerveja em qualquer situação. E isso também não é verdade, né, meus amigos? As cervejas que são de alta gravidade, cervejas lagers, geralmente elas pedem mais levedura do que a quantidade de um saquinho. O ideal sempre é você usar uma calculadora dessa que tem no Brews Friend, que tem no Beersmith, que tem no Brews Father, para você calcular aí o pitching rate adequado e, se for o caso, fazer um starter aí para sua levedura e aí sim inocular a levedura na quantidade ideal de biomassa. O terceiro item, falando aqui sobre sobrenadante do starter. A maioria dos colegas faz o starter e inocula todo o conteúdo dentro da sua cerveja, do seu mosto ali para fazer sua cerveja. E isso também não é uma boa prática. Aquele sobrenadante que fica do starter, ele tem um sabor muito ruim, porque ele tem muitos compostos ali ruins que foram produzidos pela levedura nessa situação de propagação. Então o ideal é sempre você, ao terminar de fazer um starter, deixar ali aquele moço descansar na geladeira de 12 a 24 horas para dar uma floculada na levedura, né? Aí você descarta aquele sobrenadante, joga fora todo o sobrenadante ao máximo possível e tenta inocular a levedura pura que ficou ali no fundo do seu Erlenmeyer, beleza? Outra questão também muito comum é em relação à temperatura do starter, né? A pessoa pega o starter que está lá na geladeira, por exemplo, bastante frio, a 5 graus centígrados, e despeja de uma vez ali na tua cerveja a 18 graus centígrados, né, no teu mosto para fermentar. E essa diferença térmica de 5 para 18 graus é uma diferença térmica muito grande. Isso pode ocasionar problemas de mutação na levedura, de estresse, né? O ideal é que você tire esse teu starter da geladeira horas antes de inocular, deixa ele chegar na temperatura, né, de fermentação ali dos 18 graus de uma maneira mais lenta, né, levando algumas horas para que isso aconteça, e aí sim você inocula sem ter o choque térmico, tá? De uma forma que a levedura gradualmente vá subindo de temperatura aí ao longo de 2 horas, por exemplo.
Outra questão é em relação ao controle de temperatura, né, ou a falta de controle de temperatura. Nós, como somos cervejeiros caseiros e iniciantes, muitas vezes não temos aí uma forma de controlar a temperatura e fazemos fermentação na temperatura ambiente. Só que aqui no Brasil, a nossa temperatura média do Brasil, como modo geral, passa ali da casa dos 30 graus, né? É uma temperatura muito alta e isso é ruim para a maioria das cepas. Então, ou você tenta trabalhar com cepas que aguentem uma temperatura mais alta para fazer temperatura ambiente, né? Ou você tenta fazer algum jeito aí para diminuir essa temperatura durante a fermentação, colocando ali teu fermentador uma caixa de isopor e colocar garrafas congeladas dentro, alguma técnica aí para você diminuir essa temperatura, ok? Outro problema também muito comum é a variação térmica, né? Principalmente que faz fermentação em temperatura ambiente. Essa variação térmica muito grande que tem do dia para a noite também pode afetar profundamente a tua levedura. Toda vez que a levedura sofre essa variação térmica, ela está sendo submetida a algum tipo de estresse que pode diminuir a razão de fermentação, pode fazer com que ela entre em estado de hibernação, né? Pode ocasionar vários problemas. Então, se você faz fermentação em temperatura ambiente, tenta colocar o teu fermentador dentro de uma caixa térmica ou dentro de um lugar onde ele sofra a menor variação possível do dia para a noite, ok? Outro ponto importante é a queda de temperatura. Para a levedura, toda vez que ela sente uma queda de temperatura, é um sinal para ela parar de fermentar e entrar no estado de hibernação. Então, durante a sua fermentação, evite algum tipo de etapa, né, de queda de temperatura, a não ser que você já tenha terminado a sua fermentação e queira realmente limpar ali a sua cerveja, né, queira forçar com que a levedura flocule e aí você tem a cerveja bem limpinha. Então, se você não quer isso, evite essas quedas de temperatura, porque elas só vão prejudicar a tua cerveja durante a etapa fermentativa. Deixe para baixar a temperatura lá no cold crash, lá no momento do invase, quando você quer limpar a tua cerveja. Outro erro muito comum é o cervejeiro que quer fazer o monitoramento do término da fermentação baseado num tempo, né, um tempo X qualquer, ou no movimento do airlock, né? Essas duas técnicas são horríveis, né, porque no airlock não é densímetro, ele não mede quando a tua fermentação realmente terminou e ele não mede, por exemplo, momentos de repique que algumas leveduras têm, né, onde elas param de fermentar por alguns dias e depois continuam, não mede nada disso. E o tempo, a não ser que você deixe um tempo muito grande, do tipo um mês, do tipo 15 dias, também não vai ser aí uma forma interessante, prudente de você dizer que a tua fermentação terminou. Então, ou você dá um tempo bastante grande para a sua fermentação, né? 15, 20 dias, um mês, ou você realmente use um densímetro, use um equipamento aí, um refratômetro para você medir e confirmar que a sua fermentação chegou ao fim. Outro problema muito comum é o medo que muitos cervejeiros iniciantes têm sobre vazamentos de CO2, né? Ele coloca ali a cerveja para fermentar, o airlock dele não fica borbulhando e ele fica desesperado ali, achando que está com algum problema grave. Então isso ocorre de uma maneira muito comum, né? Principalmente aqueles baldes brancos. Se você não sabe, aquele balde branco, a tampa deles, eles normalmente pedem 2 estágios para você fechar. Ela desce um pouquinho, depois ela desce mais ainda quando você aperta. Só no segundo estágio ali do fechamento é que você consegue lacrar realmente o balde, e mesmo assim é muito comum nesses baldes você ter algum tipo de vazamento ali de CO2 e isso não vai afetar de maneira nenhuma a tua cerveja. Inclusive eu até te recomendo você fazer uma experiência um dia, ao invés de você colocar a tampa no seu fermentador, feche ele com aquele plástico PVC, né? Faz ali, passa na tampa todinho um plástico PVC, deixa ali ele de uma forma semi-transparente, de forma com que você vai conseguir observar o que está acontecendo dentro da sua cerveja e a tua cerveja vai fermentar perfeitamente, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de risco. Outro problema muito comum
é quando você não deixa headspace ali no teu fermentador e você acaba, quando inicia a fermentação, que sobe a espuma do Krause, acaba vazando, né? E aquilo acaba caindo ali, passando pelo airlock, passando pela saída que você tiver e fazendo uma bela de uma sujeira. Então esse problema é mais comum em cervejas de alta gravidade e os iniciantes não sabem disso, né? Por exemplo, a maioria das pessoas tem um balde lá de 22 litros, coloca para fermentar 20 litros e nesses 2 litros de headspace até que é suficiente para cervejinhas ali de 4, 5% de álcool. Mas um belo dia você inventa fazer uma cerveja com 8% de álcool, aí vai fazer uma lambança absurda, porque quando você tem uma cerveja de alta OG, o Krausen que é formado também é muitíssimo mais forte e faz esse transbordamento. Então, tenha em mente que você precisa ter ou um blow-off, né, uma mangueirinha ali na saída para poder conter esse tipo de sujeira, ou você tem que deixar um headspace maior aí para sua fermentação, principalmente nos casos de alta OG. Eu não gosto de recomendar aquele anti-foam, eu acho que aquilo acaba prejudicando a espuma final da cerveja, então eu acho que é um produto aí que eu particularmente não gosto de indicar. O último aspecto de hoje fala sobre a limpeza do Krause, né? No nosso fermentador, quando termina a fermentação, em volta dele, onde passou o Krause, opa, deixa eu voltar aqui. Em volta dele forma aquele anel esverdeado, né, bastante grosso do Krause, onde ele subiu e desceu. E aquilo exige uma limpeza mais profunda, né, uma limpeza bem feita. Quem usa então algum tipo de fermentador que tem a boca, né, a saída aqui, ó, um diâmetro menor do que a largura, por exemplo, aquelas bombonas azuis, tem até dificuldade em enxergar, olhar por dentro e enxergar aonde fez aquele anel do Krause. Então eu recomendo que você faça não só uma limpeza inicial, uma limpeza física, do tipo pegar uma buchinha e esfregar, né, sair esfregando ali em volta até que fique muito limpo, mas que você faça também uma limpeza química com algum agente desincrustante, como por exemplo o percarbonato de sódio. Enche o teu fermentador de água até a boca, coloca ali uma medida ou duas, né, dependendo do teu tamanho do percarbonato, e deixa agir por 24 horas para fazer uma desincrustação total. Depois você faz o enxágue e aí o teu fermentador vai estar bem limpinho. Beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram, muito obrigado. Dê o seu joinha, assine para você ter as notificações do canal e conheça o meu curso numa dessas duas plataformas, tá? Só assim eu tenho algum tipo de feedback, algum tipo de retorno para poder conseguir manter os meus custos pessoais na montagem aqui de aulas como essa que eu passo hoje para vocês. Um forte abraço e até a próxima.